Você está duvidando da palavra de Deus, é? Você gosta que alguém duvide da sua palavra? Espera, criatura. Você nasceu de quantos meses? Tem gente que parece que nasceu de 1, de 2, de 3, não é nem de 7. Tem gente que parece que nasceu de dias, porque é uma ansiedade terrível. Espera que Deus sabe a hora certa de te abençoar. Gênesis 6, versículo 17. Você que já achou, levante a Bíblia. Meu Pai, todos nós precisamos te ouvir. Fala agora, nos ensine o caminho a seguir, nos oriente através da tua palavra, o que temos que fazer, deixar de fazer. Meu Pai, que essa palavra seja entendida por todos, que o mal não consiga bloquear o entendimento de ninguém, nem tapar os ouvidos espirituais de ninguém, mas que todos possam te ouvir. Usa a minha boca e me dê as palavras certas, meu Deus, para falar ao coração dessa gente. Diga: meu Pai, que essa palavra me abençoe. Nós não merecemos não, mas precisamos te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos falar sobre Noé, o homem que enfrentou o maior dilúvio, a maior tempestade da história. O homem que sobreviveu a uma situação que ninguém mais conseguiu sobreviver. Nós vamos tirar lições da história de Noé. Vamos começar aqui em 6,17. Procure desligar o teclado para não dar microfonia aqui. Diz assim: porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra vai acontecer o quê? Expirará. Mas contigo estabelecerei a minha, fala alto, aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Olha para mim, por favor. Vamos aprender aqui a primeira lição. Noé não era engenheiro naval, Noé não era carpinteiro. Como é que ele ia mexer com aquela madeira sem ser carpinteiro? Como ele ia construir uma arca tão grande, tão forte para resistir ao dilúvio, com tanto peso de um casal, de cada animal, além da família dele? O que isso nos mostra? Quando você obedece a Deus, Deus te dá sabedoria, direção em coisas que você nem entende, mas Deus te abençoa. A arca não naufragou, a arca não afundou. Eu já vi aqui N testemunhos de pessoas que disseram assim: bispo, Deus me deu uma direção. Eu fiquei até na hora com medo, porque foi para uma área que eu não estudei, que eu não me especializei, mas eu fui com tudo, está dando certo. Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que entraram em áreas que ela não conhecia, zero de experiência, mas a pessoa entrou com fé e Deus guiou ela, por ela ter uma aliança com Deus, deu certo. Eu não estou dizendo que você não tem que se especializar, eu não estou dizendo que você não tem que estudar. Se você pode estudar, estude. Se você pode especializar, se especialize. Se você pode fazer curso, faça. Mas, por favor, dependa de Deus, porque tem gente que está cheia de diplomas,
fracassando e naufragando na vida. Não é isso que vai fazer diferença apenas, é a sua aliança com Deus. Observe que antes de construir a arca, ele construiu uma aliança com Deus, um pacto com Deus, e Deus foi dando a direção de como ele deveria agir, e ele foi construindo a arca, ele foi preparando a arca. Nesse período que ele preparava a arca, que ele construía a arca, as pessoas zombavam dele. Só que ele não dava ouvidos às palavras de morte, de zombaria, de críticas. Se você é uma pessoa de fé, você faz isso para as palavras de derrotas, ó. Você tapa os seus ouvidos. Você não se influencia com o que falam. Chamavam ele de louco, zombavam dele, mas ele estava firme, ouvindo a voz de Deus. Eu não entendo como a pessoa quer vencer e ela ouve a voz de todo mundo. Ela ouve a voz do especialista, ela ouve a voz da mídia, ela ouve a voz do mal, mas não ouve a voz de Deus. Se você quer vencer na vida, ouça a voz de Deus, porque isso faz a diferença. Amém? Noé teve que ser surdo para as palavras, as críticas que ele ouvia. Você vai ver muita gente dizendo que não vai dar certo. Você vai ouvir muitas palavras de pessoas que não acreditam que você pode. Mas se você ouvir a voz de Deus, você vai conseguir chegar onde você deseja. Agora entenda, Deus disse para Noé: Noé, quando você construir a arca, coloque betume para calafetar a arca, dentro e fora. Por quê? Deus não queria que o que entrasse naquela arca? Não ouvi. A água. Se você não guardar seu coração, você vai ser uma pessoa que vai deixar coisas entrarem, sentimentos ruins entrarem em você, que vai fazer sua vida naufragar, que vai fazer de você uma pessoa triste, rancorosa, vai fazer de você uma pessoa cheia de sentimentos ruins, amargurada. Tem coisas que não podem entrar em nós, porque se entrar afunda. Se entrasse a água, então a arca afundava. Se entrasse a água, ia ter morte. E muitas pessoas estão mortas espiritualmente porque elas sujaram o coração. Tem mágoa, não conseguiu resolver certas questões com certas pessoas, e tem uma coisinha ainda. Tanto tem uma coisinha que ela quer distância, tanto tem uma coisinha que o nome da pessoa, a presença da pessoa azeda tudo. Não foi resolvido o problema. Não foi. Tem alguma coisinha ainda que entrou, que você deu brecha, que não era para ter entrado. Eu estou falando isso porque quem se prejudica é você. Não é a pessoa que você ficou com alguma coisinha contra ela, com algum ressentimento contra ela. Quem se prejudica é você, que não resolveu sua questão dentro de você. Ele pediu para que Noé calafetasse a arca, porque a água não poderia entrar. Não poderia. A água ali poderia comprometer tudo. E uma mágoa dentro de você pode comprometer tudo. Você não vai ver Deus com o coração sujo. Você pode ser uma pessoa que vem aqui todo dia, você pode ser uma pessoa que ora muito, que jejuma muito, mas se você tem um coração sujo, você não vai ver Deus. Você vai ver Deus quando você resolver perdoar. Amém? Aprenda, se você quer vencer, é com o coração limpo. Se você quer vencer, é perdoando. Por mais que a pessoa tenha te dado prejuízos, por mais que a pessoa tenha te feito mal, para você ficar bem com você mesmo e acima de tudo com Deus, você precisa ter seu coração limpo. Entenda, por favor, quando Noé, ele construiu a arca, no capítulo 6, no versículo 16, olha onde Deus pediu para colocar a janela. Versículo 16: farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás aonde? Ao seu lado.
far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Por que você acha que Deus... Eu já preguei 1 ano e meio aqui atrás sobre Noé. Por que você acha que Deus pediu para que a janela ficasse em cima? Porque se nós ficarmos olhando para a situação, nós desanimamos, nós entristecemos, qualquer um. Você vê uma pessoa morrer, já abala, já impacta você. Imagine você ver todo mundo morrendo. Você tem que ter cuidado. Você gosta de ficar vendo só desgraças, só notícias ruins, só coisas ruins. Não fica colocando isso para dentro de você não, tá? Não comece seu dia ouvindo notícias pesadas. Não comece seu dia colocando que não presta para dentro não. Deus pediu para que a janela da arca fosse em cima, para que diante da tempestade, do dilúvio, ele continuasse olhando para Deus. Aprenda a olhar para Deus, a não tirar os olhos de Deus. Por maiores que sejam as suas lutas, ainda que você esteja enfrentando agora a sua maior tempestade, continue olhando para Deus, que Ele vai te ajudar. Agora, entenda por favor. Olha como nós aprendemos aqui no capítulo 7, no versículo 13. 7:13, por favor. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrastava sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade, e de toda carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha, não ouvi, ordenado. E o Senhor o fechou dentro. Vamos aprender 2 coisas aqui. Deus que ordenou aos animais para que eles entrassem na arca. Quem falou com os animais foi Noé? Você acredita que Noé ficou cercando a onça com a família dele? Um casal de leão, pega dali, pega daqui, foi assim? Segura aí, pega esse casal de animal e coloca na arca. Pega essa galinha, pega esse gato, foi assim? Não foi assim. Deus ordenou. Quando você entende que com Deus você vence obedecendo, Deus fala a seu respeito, Deus age a seu respeito. Quantos testemunhos eu peguei aqui de pessoas que foram fazer uma entrevista e a pessoa disse assim: olha, eu não sei porque eu estou te contratando. Pessoas que foram fechar negócios grandes e disse: tinha empresa ou empresas maiores do que a sua, nem sei porque eu estou fechando com você. E a pessoa disse: eu sei, foi Deus, porque Deus falou para fechar comigo, porque Deus enviou o cliente, Deus enviou os animais para a arca de Noé. Deus pode enviar clientes esse ano para você. Deus pode falar com pessoas para te abençoar. Deus pode ordenar que chegue até você aquilo que você está precisando, porque Deus tem poder para isso. Amém? Agora observe que isso vem quando você obedece a Deus. Se você lê Gênesis 6:22, lê aí por favor, volte aí um pouquinho. 6:22 diz o que? Assim fez Noé conforme sentiu no coração. Não, assim fez Noé conforme deu vontade, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Agora vá no capítulo 7, versículo 5. E fez Noé o que deu na cabeça, conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Olha para mim por favor, não olhe para a Bíblia agora não. Nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de uma pessoa que andava com Deus, que obedecia a Deus. Gaste tempo com Deus,
Gaste mais tempo orando, lendo a Bíblia, meditando, vindo na igreja, vivendo a sua fé. Ande com Deus, obedeça a Deus, que você vai ver Deus enviar vitórias para você. A Bíblia diz em Deuteronômio 28 que as bênçãos nos alcançariam. Nós não temos que ficar correndo atrás de bênçãos. Nós temos que obedecer a Deus, e Ele ordena que as bênçãos cheguem até a nossa vida. Quantas pessoas chegaram aqui dizendo: bispo, eu estou tão feliz. Sabe por quê? Porque Deus enviou um cliente tão grande. Deus me ajudou, enviou um negócio tão grande que garantiu o meu ano. Deus pode falar muito de você esse ano. Para muitas empresas, para muitos clientes, para muitas pessoas. Ele tem poder para isso. Agora, você percebeu que depois que entraram os familiares de Noé e os animais, o que é que Deus fez? Fechou a porta. Aprenda uma coisa: toda porta que Deus fechar para você é livramento. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas se Deus fechar alguma porta para você, saiba que é livramento. Deus que fechou a porta da arca, Deus não poderia deixar a porta aberta. A água não poderia entrar na arca. Aquelas pessoas malignas não poderiam entrar na arca, porque elas não queriam nada com Deus. Elas ouviram Noé chamar, pregar. Noé, quando não estava fazendo a arca, estava evangelizando. Quando não estava fazendo a arca, estava pregando a justiça, porque ele foi o pregador da justiça. Mas as pessoas não deram ouvidos a ele. Então Deus fechou a porta. Nós não gostamos quando uma porta se fecha. Nós gostamos quando a porta se abre. Mas quando Deus fecha a porta para você, de algum lugar, saiba que é livramento puro. Ainda que você não entenda na hora, ainda que você fique triste, ainda que você na hora sinta o baque, mas saiba que se Deus fechou, é para o seu próprio bem. Ele tem algo melhor para você. Quando Noé ouviu a voz de Deus, ele não imaginava o tamanho do que Deus ia fazer, a grandeza do que Deus ia fazer. Muita gente já chegou aqui querendo resolver um problema, limpar nome, sair da mão de agiotas, recuperar o que perdeu, e começou a experimentar coisas grandes de Deus. Coisas grandes. Eu estava pegando um testemunho hoje mais cedo, e um homem falou assim: eu queria que saísse minha aposentadoria, e no dia que saiu, me deu tristeza o valor. E eu falei assim: Deus, eu não posso viver com isso. E ele disse que a visão dele se abriu, e depois de ter trabalhado tanto e ficado com a aposentadoria tão pequena, ele abriu o comércio dele. E hoje ele está com 185 funcionários, uma empresa grande, uma situação hoje totalmente diferente. Ele veio para uma coisa, mas Deus fez algo muito, muito maior. Deus é grande, diga: Deus é grande. Quando você crê na grandeza de Deus, então as suas atitudes mudam. As suas atitudes mudam, passam a ser atitudes fortes, diferentes, porque você está crendo na grandeza de Deus. Agora eu quero te ensinar a última coisa. Noé aprendeu uma coisa: a esperar. Durante 100 anos, construindo a arca, esperando o dilúvio. Veio o dilúvio, a água subiu. Quando a água subiu, toda a vida foi acabando na terra. Só tinha vida dentro da arca. Depois a água começou a baixar. E quando a água foi baixando, Noé soltou um corvo, depois ele soltou uma pomba. Ele não saiu da arca enquanto Deus não falou. Ou seja, ele soube esperar. Aprenda a esperar. Nós não gostamos de esperar, mas você tem que aprender a esperar. Veja que cada segunda-feira Deus está falando uma coisa com você. Semana passada Deus falou: ó, fecha a boquinha, guarda essa linguinha. Lembra disso? Aprenda a ficar calado, não falar as coisas antes da hora, nem com qualquer um. E hoje Deus está falando com você: espera, criatura, espera, porque eu sei a hora certa de te abençoar.
Você sabe para quem Deus trabalha? Para quem Deus trabalha, bispo? Você não sabe não? Isaías 64:4, coloque aí por favor. 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que faz o quê? Que trabalha para quem? Para aquele que nele espera. E por que você não sabe esperar? Você está pensando que Deus não está vendo a sua ansiedade não? E procura um, e procura outro, e se queixa, e fala besteira, e murmura. Você está duvidando da palavra de Deus, é? Você gosta que alguém duvide da sua palavra? Espera, criatura. Você nasceu de quantos meses? Tem gente que parece que nasceu de 1, de 2, de 3, nem de 7. Tem gente que parece que nasceu de dias, porque é uma ansiedade terrível. Espera que Deus sabe a hora certa de te abençoar. Ele sabia a hora certa de Noé sair da arca. Tem gente que estivesse dentro daquela arca, ia botar a cabeça lá pro lado de fora, ia dar uma nadadazinha, ia ver se já estava na hora. Sabe que hora ele saiu da arca? Na hora que Deus mandou. Você sabe que tem várias maneiras da pessoa esperar? No livro de Salmos, no capítulo 40, no versículo 1, coloca aí por favor, lê alto. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ei, tu está esperando com impaciência? Tu está esperando todo nervosinho, toda nervosinha? Espera confiantemente que Ele está ouvindo a sua oração e vai te livrar e vai te abençoar. Aprenda a esperar, aprenda o tempo de Deus. Na hora que Ele falar vá, pode ir, mas se Ele falar não vá, então não sai do lugar. A nossa fé abençoa a nossa vida e até a nossa família. Por causa da fé de Noé, até a família dele foi abençoada. Você está aqui buscando Deus, mas Deus está abençoando você e sua família também. Tem familiares seus sendo abençoados pela sua oração, pela sua perseverança, pela sua vida com Deus. Amém? Deixa eles criticarem, deixa eles zombarem, mas daqui a pouco eles vão estar aqui também. A Bíblia diz: pela fé, Noé, divinamente inspirado, construiu a arca. Ele está na galeria dos heróis da fé. Jesus falou de Noé. Quando ele falou do fim dos tempos, ele citou que seria como nos dias de Noé. Que honra Jesus falar dele. Que honra. Noé nos ensina a confiar em Deus, a esperar o tempo de Deus. Pessoal, nós temos visto chuvas fortes, não temos? Como é que foi de sexta-feira? Misericórdia, não sei onde você estava. Você estava em casa, estava no trabalho, estava na rua, né? Eu não sei onde você estava, mas as chuvas têm vindo fortes. Quando você vê esquentar muito, você já fica preocupado. Agora, nós sabemos, por mais que as chuvas estejam fortes, nós sabemos que o mundo não vai acabar com água, porque Deus prometeu a Noé. Você já viu várias vezes um arco no céu, não já? Lindo, já viu? Para mostrar que Deus é Deus de aliança. Você tem uma aliança com Ele? Você está levando sua vida com Ele a sério? Você está levando esse pacto com Deus a sério? Você está obedecendo a palavra dEle? Então espere nele, que Ele não vai falhar com você. Falhou fulano, falhou Beltrano, não importa, Deus não vai falhar. Fique em pé e diga: Deus não vai falhar. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no nosso canal para sempre receber as mensagens. Eu tenho certeza que cada dia você vai ficar mais firme na sua fé, tá bom? Muita luz para você e até a próxima. Nós vamos falar hoje sobre duas coisas. Diga comigo: discernir ataques espirituais e não perder o foco. Preste atenção para você entender o que eu vou te falar. Paulo, aqui em Efésios 6,12, ele mostra contra quem nós lutamos.
Ele diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Em outras palavras, não temos que lutar contra ninguém, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares o quê? Celestiais. Olha para mim agora, não olhe para a Bíblia e preste atenção, por favor. Quando você tem discernimento espiritual e você está bem espiritualmente e começa um ataque espiritual na sua vida, você logo percebe. Você não dá tempo, porque você sabe que ataque espiritual, se der tempo, o mal faz muitas coisas em pouco tempo. Preste atenção para você entender. Você começa a perceber coisas estranhas, coisas que não aconteciam começam a acontecer, portas que sempre estiveram abertas começam a se fechar, coisas que você nunca imaginou acontecer começam a acontecer. Quando a pessoa não está bem espiritualmente, quando a pessoa não tem discernimento espiritual, ela entra em desespero, ela perde a cabeça, ela faz besteira, ela dá palavrão, ela sai realmente, ela sai totalmente de si, ela fica fora de si, e o mal consegue fazer o que ele quer. Quando a pessoa está bem espiritualmente, ela vai para a guerra espiritual, ela sabe que é um mal que quer enlouquecer ela sabe que é um mal que quer tirar a fé dela, que quer abalar ela. Então ela puxa essa luta para o espiritual e ela guarda a mente dela, porque a maior batalha nós travamos aqui. Ela não conversa com o diabo, porque tudo que o mal fala é para te deixar pior, que você não vai vencer, que não tem jeito, que agora a coisa desandou. Quando você está bem espiritualmente e você está num ataque espiritual ou sofrendo um ataque espiritual, você sabe que você vai vencer. Você percebe o diabo usando pessoas, você percebe pessoas estranhas com você, como elas nunca te trataram. Você percebe como as pessoas mudam, como o clima muda, como a coisa começa a ficar pesada, tensa. E você traz para o espiritual e você vence. Você não fica com nada contra ninguém, você guarda seu coração, você fica com a cabeça boa, ligada em Deus, porque você sabe que tudo que está acontecendo, tudo, não são algumas coisas, tudo vai cooperar para o seu bem. Está dando para você entender? Todos enfrentam ataques espirituais, todos. Agora, quando você está bem com Deus, você não fica preocupado com nada. Você não está preocupado com quem tem inveja, com quem quer te destruir, com quem está falando mal de você, porque você sabe que o seu escudo é Deus e Ele te guarda. Você sabe que o que derrubou os outros não vai te derrubar, o que outros não venceram, você vai vencer. Você tem dentro de você que você não só vai aguentar, você vai vencer. Você crê que você não vai só suportar, não, você vai prevalecer diante do mal, porque com você o mal não pode. Amém? Quando você está bem espiritualmente, ele ataca, tá? Você não fica procurando pecados, porque você sabe que você está reto com Deus. Você lembra de Jó, que o diabo fez de tudo, mas não tirou ele da presença de Deus. Então você sabe que toda situação, todas as pessoas que o diabo usa, é com um objetivo, de mexer com sua fé, de desestabilizar você, mas você continua firme. Se você está sofrendo um ataque espiritual, se você está vendo o mal jogando tudo que pode contra você, seja forte,
Você já viu isso acontecer com a própria Igreja Universal, sim ou não? Quando o diabo pegou o arsenal dele todo, pensando que ia destruir a igreja, e veio com tudo. Foi difícil, mas no final nós vencemos. Não importa quem o diabo usa, Deus é maior. Você sabe que o seu Deus é maior. É fácil? Não, é difícil. Acontecem coisas que você não estava contando que aconteceria. A coisa chega num ponto que você não imaginava, mas você sabe que Deus não vai falhar com você. Amém? Discernimento de ataques, de lutas, o quê? Espirituais, que exige mais de você, espiritualmente falando. Amém? Eu sempre toco nesse assunto para que nos ataques espirituais você não deixe o mal prevalecer na sua vida. Não fique procurando pecado, não fique murmurando, não saia do espírito, mas continue firme. Agora é que eu vou buscar Deus. É assim que o diabo vê que com você ele não pode, porque quanto mais ele tenta, mais você fica firme. Amém? Agora, a segunda coisa que eu queria mostrar para vocês está em Mateus. Coloca para mim esse versículo de Mateus 16, 21. Primeira coisa foi discernir o ataque, o quê? Espiritual. Você chega a se assustar. Peraí, nunca me tratou assim, por que está tratando assim, meu Deus? Sempre gostou de mim, agora está com raiva? Estava do meu lado, agora parece que eu sou adversário. Você até fica assim, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa com essa criatura para ter mudado tanto? Mas você sabe que você não fez nada, mas o diabo está fazendo de tudo na mente dela para ficar contra você. Mas não tem problema, diga: Deus é comigo. Isso é que faz a diferença, amém? Agora, por favor, tenha discernimento dos ataques espirituais e não perca o seu foco. Jesus tinha um foco de ir para Jerusalém. Ele sabia que ia doer, ele sabia que ia sofrer, mas ele sabia que ia valer a pena tudo que ele ia passar. Ele estava focado. Então o diabo usou Pedro, e a Bíblia diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir para onde? A Jerusalém, e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Olha para mim, por favor. O Senhor Jesus estava decidido. Depois você lê Lucas 9, do 51 ao 53, fala que o aspecto dele estava de quem ia para Jerusalém. O que isso quer dizer? Todo mundo sabia que não adiantava falar nada, fazer nada, que não ia tirar ele do foco dele. Ele não ia parar. Tudo que o mal quer é que eu pare, é que você pare. O mal sabe que a perseverança nos abençoa. Escute bem, por favor. O mal sabe que quando você crê na palavra de Deus, na promessa de Deus, quando você não perde a sua fé, nessa caminhada de fé, vão acontecendo as coisas. Você lembra? Isso está em Lucas 17. Você lembra? Coloque esse versículo 11, 17, 11 na tela. Lê comigo na tela. Lucas 17, 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro quantos? 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Lê alto agora.
isso eles ficaram limpos. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta se você está acompanhando, mas não olhe para a Bíblia não, olhe para mim. Não durma não, tá? Preste atenção, sei que já está tarde, você está cansado, trabalhou o dia inteiro, mas a parte mais importante do culto é a palavra. Se você ouvir Deus, você vai arrebentar. Se você não ouvir Deus, não adiantou nada. Os 10 leprosos, você sabe que a lepra é algo que todo mundo se afasta. Eu sempre faço uma comparação com a vida financeira, porque todo mundo se afasta, até a família. Quando você começa a quebrar, quando você começa a perder, quando você começa a ter menos, todo mundo começa, opa. Eles não podiam se aproximar, porque estavam com lepra, e gritaram, pedindo ajuda a Jesus. Daqui a pouco nós vamos dar o grito aqui, para a muralha cair, para Deus honrar. Mas eles gritaram e Jesus não curou eles na hora. E às vezes é isso que faz muita gente ficar em conflitos. Peraí, mas Deus tem todo o poder, por que não resolve logo isso? Porque Deus é tão poderoso, meu problema que é tão grande para mim, para Ele não é nada, por que Ele não resolve logo? Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer na hora que Ele quer. Ele curou um leproso mandando mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele curou o outro falando, fique limpo. Mas esses 10 ele não curou, ele mandou eles irem se apresentar ao sacerdote. Se eles falassem, poxa, não me curou, está vendo que eu não vou ficar andando, ele não fez o que eu pedi. Não, eles saíram andando, e conforme eles estavam andando, eu não sei se foi no começo da caminhada, se foi no meio da caminhada, se foi no final da caminhada, eu sei que chegou uma hora que a lepra sumiu. O que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? Que se você não parar, se você continuar confiando, se você continuar crendo, se você continuar lutando, uma hora as coisas começam a se encaixar, uma hora as coisas começam a mudar, uma hora as coisas começam a acontecer, uma hora as coisas começam a virar a seu favor. Essa hora chega. Tudo que o mal quer é que você desanime. Tem gente que está cansado, está estressado, tem gente que está chateado, mas ela continua caminhando. Tem gente que os resultados ainda são negativos, tem gente que ainda estão, tem pessoas que ainda estão vendo o problema, mas ela não para de caminhar. Ela não para. Sabe por que ela não para? Não é porque está fácil, não, é porque ela crê. Tem gente que está muito difícil, mas ela sabe que ela não vai vencer sorrindo, ela não vai vencer fácil. Deus nunca falou que seria fácil. Ela vai vencer gemendo, mas ela vai vencer. Ela sabe que vai chegar a hora dela. Se Deus falou que ela vai chegar, não importa o que se levanta contra ela. Jesus disse que ia chegar do outro lado, se levantou uma tempestade, mas ele chegou. Paulo disse que ia para Roma e se levantou uma tempestade, mas não parou ele. Ele continuou indo em frente, chegou lá. Você vai chegar onde você quer. Diga, eu vou chegar onde eu quero, porque Deus é comigo. Amém? Quando você entende que o diabo faz de tudo para você parar, de tudo, mas você não para. Você sabe que te abençoa não parar. Você sabe que te abençoa continuar crendo, lutando. Então Deus te ajuda, Deus te honra. Eu vou terminar essa pregação falando o último versículo para você. Uma palavra que Deus me deu há poucos minutos antes do culto. Eu vou colocar um versículo de Jeremias 39, o último versículo. Coloca por favor na tela. Coloca, eu quero ler com você. Porque certamente te livrarei e não cairás o quê? A espada. Mas a tua alma terás por despojo. Por quanto confiaste em mim. Quem é que está dizendo isso? Olha para mim, por favor. Você está pensando que Deus não sabe quem confia nele? Um dia, no seu testemunho, você vai ver o quanto Deus é fiel contigo.
Um dia, quando Deus te honrar, quando sua vida mudar, quando você glorificar Deus, você vai ver a fidelidade dele na sua vida, porque ele sabe que com tudo que está acontecendo, você continua confiando nele, confiando. E o diabo fala e usa pessoas e cria situações, e acontece um problema daqui, acontece um problema dali, mas você continua firme. Se Deus te guardou até hoje, você acha que Ele te guardou para quê? Para agora você perecer? Não, Ele tem coisas grandes para você. Você nem imagina como é que vai ser esse final de ano. Você nem imagina o que Deus tem para você ano que vem, mas Ele já sabe tudo o que Ele tem para você. Fique em pé e diga: eu confio em Deus. Fala com fé: eu confio em Deus. E Ele sabe disso. Olha para mim, por favor. Mas tem gente que não está confiando não, tá? Está cheia de ansiedades, de medo. Você está com medo por quê? Deus falhou com você alguma vez? Você está com medo de quê? Do que estão fazendo, falando, tramando? Você esqueceu que o seu escudo é Deus e não passa nada por Ele? Eu quero orar agora. Eu quero que venha aqui na frente você que diz assim: bispo, eu estou sofrendo um ataque espiritual. Eu estou sofrendo. Não está vindo de uma frente só não, de um lado só não, é de tudo que é lado. Eu quero que venha aqui na frente você, que o diabo está falando de tudo para te parar, tudo para você perder o foco, tudo para você desanimar, mas com tudo que está acontecendo, você continua crendo no seu Deus. Sai do seu lugar e vem aqui, fazendo dessa canção a sua oração. Vamos lá. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é Já. Eu sei que o seu nome é Já. Determine a vitória. Determine a vitória. Neste momento, nesta hora. Neste momento, nesta hora. Pela sua fé. Sua fé. O nosso Deus nunca falhou. O nosso Deus nunca falhou. E as promessas que Ele fez, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é Já. Eu sei que o seu nome é Já. Determine a vitória. Determine a vitória. Neste momento. Neste momento, nesta hora. Pela sua fé. Sua fé. Olha para mim, por favor. Abre os olhos e olha para mim. Nós vamos dar mais uma volta hoje. E depois nós vamos dar o grito. O diabo odeia a sua fé. Tudo que ele está fazendo, tudo que ele está mexendo, tudo que ele está tentando é com um propósito só. Qual é? Abalar, mexer, desestabilizar a sua fé. É com sua fé que você vai vencer o mal. É na fé. Quando a sua fé é madura, quando a sua fé está alicerçada na palavra de Deus, você não dá margem para dúvida, você não dá margem para o medo, para o diabo. Você sabe, dentro de você, você sabe que Deus vai honrar. Você sabe que o diabo vai perder essa batalha. E o diabo também sabe. O diabo sabe que ele vai perder essa batalha. Mas mesmo sabendo que vai perder, o desgraçado está lutando, doido para você parar de lutar. Ele é perseverante. Ele sabe que se você continuar nesse caminho, você vai chegar lá. E ele não quer que você chegue lá. Bispo, mas está difícil. Deus nunca falou que seria fácil. Você não vai chegar na vitória facilmente. É luta, é guerra. Mas continue confiando. Olha o que nós lemos. Ele disse, eles confiam em mim. Deus sabe quem está confiando nele e quem está perdendo a confiança nele. Quando você sair daqui, você entra na sua realidade lá fora, de pressão,
de cobranças, de desaforos que você ouve, de situações que você não queria estar passando. É difícil, já começa o dia na guerra. Tem dias mais pesados do que os outros. Sua realidade lá fora só você e Deus sabe. Mas se lá fora você continuar confiando em Deus, um dia você vai voltar aqui com tudo diferente. Amém? É o testemunho da mulher de hoje. Coisa começou, uma hora a coisa começou a se completar, a se encaixar, a fazer sentido. Tinha que terminar assim. Quando a entrega é total, quando a dependência em Deus é total, quando a vida está realmente de acordo com a vontade dele, não tem que terminar de outro jeito, não. Não pode terminar de outro jeito. Ou pode? Não pode. Ore agora com toda a fé. Se o diabo está colocando uma guerra espiritual, está vindo de tudo que é lado, ora agora. Ora com fé, amarra, repreenda, vai para cima. Não se intimida, não fica assustado, não fica com medo, porque o seu Deus é maior. O diabo quer guerra, nós vamos colocar o quê? É guerra. Senohlabelela kwezinyoni icule langazelelayo okwamzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana wokuphefumula uzumhlaba ufuthumele ekuboneni obumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zicula izingoma zazo futhi yonke into sizilungile. Sindise amazwi azowahlangane isimfoni yemvelo isigqisa phezulu kakhulu. Bangikhumbuza inkululeko indlela abandanza ngayo phezulu elulela amaphiko esakaza umlayezo wothando okwamzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana wokuphefumula umhlaba ufuthumele ekuboneni obumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zicula izingoma zazo futhi yonke into sizilungile. Impilo iwuhambo, ingoma esicula ngayo sonke, ukuphakama kwayo nokwehla kwayo, injabulo yayo kanye nodosi lwayo. Kodwa phakathi kwezingushungushu kukhona ubuhlobo obungatholakala, njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo. Umzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana wokuphefumula, umhlaba ufuthumele ekuboneni obumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zicula izingoma zazo futhi yonke into sizilungile. Impilo iwuhambo, ingoma esicula ngayo sonke, ukuphakama kwayo nokwehla kwayo, injabulo yayo kanye nodosi lwayo. Kodwa phakathi kwezingushungushu kukhona ubuhlobo obungatholakala, njengokukhala kwezinyoni